Se as decisões e os resultados das votações da Suprema Corte Brasileira já passavam ao povo brasileiro a impressão de que havia um posicionamento político muito claro entre os ministros, a declaração de Lula em uma entrevista que foi ao ar nesse último domingo esclareceu a situação. Não é um posicionamento político que eles têm, mas, nas palavras do presidente, um dono. Eu já vou mostrar para você o que exatamente ele disse, mas antes preciso falar sobre outra situação que também envolve o Supremo, mais especificamente um dos ministros, Dias Toffoli. Na manhã dessa segunda-feira saiu a notícia de que os atos processuais anulados e as ações arquivadas por ele contra alvos da Operação Lava Jato já somam mais de 17 bilhões de reais que deixaram de ser ressarcidos aos cofres públicos. Pois é, esse valor corresponde às quantias solicitadas pelo Ministério Público nas denúncias, mas não foram devolvidos graças ao ministro chamado de amigo do meu pai em uma das delações premiadas dessa mesma operação. A matéria mostra ainda que até outubro deste ano, Toffoli já havia anulado ações de aproximadamente 70 pessoas e em outros 70 casos anulou provas das delações da Odebrecht, abrindo precedente para anulações em instâncias inferiores. E sabe o que é pior? Não dá nem para culpar Toffoli por todas essas decisões, porque ele não fez nada além de cumprir o trabalho para o qual ele foi designado por aquele que o indicou à corte em 2009, Lula. A culpa, na verdade, é do Senado, que sabatinou um cara que não tinha absolutamente nenhuma pós-graduação ou especialização na área do direito e já tinha trabalhado diretamente para Lula e para o PT em várias frentes. E mesmo assim, esse Senado achou que não haveria problema nenhum no fato desse cara ser um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu ainda vou falar mais sobre o Supremo nesse vídeo por conta da declaração de Lula na entrevista que eu mencionei no início dele. Mas antes eu preciso falar sobre outra notícia relacionada ao governo Lula, pois é mais uma evidência do tamanho da hipocrisia dos integrantes dessa gestão. Veja só, o Ministério da Saúde deixa vacinas faltarem em 11 estados e no Distrito Federal. Esses 11 estados são Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Até mesmo no Distrito Federal, onde fica localizada a sede do Ministério da Saúde, há desabastecimento de vacinas contra varicela, HPV, febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. No caso do Paraná, até mesmo a de Covid para crianças, que esse governo impôs como uma obrigatoriedade, está faltando. Não custa lembrar que, recentemente, o Ministério da Saúde incinerou mais de 10 milhões de doses por terem passado do prazo de validade. Na ocasião, o Ministério divulgou uma nota afirmando que não havia falta de vacinas no país. Mas essa coluna do Metrópolis, dessa matéria de hoje, consultou as secretarias de saúde dos estados e descobriu que é mentira. Essa situação poderia até ser considerada apenas como uma falha na gestão, algo que infelizmente é normal nesse país. Mas, como vem desse governo, sinceramente não dá. Esse desabastecimento é provocado pelo mesmo governo que tanto acusou seus opositores de serem negacionistas, de serem anti-ciência, de serem responsáveis por um genocídio. Portanto, não é apenas uma falha. Essa é uma prova, mais uma prova, de que esse governo vive de narrativas, de mentiras. Só que essas mentiras, infelizmente, são legitimadas por aliados que dominam outras instituições, como você vai ver agora. Se as decisões e os resultados das votações da Suprema Corte Brasileira já passavam ao povo a impressão de que havia um posicionamento político muito claro entre os ministros, a declaração de Lula em uma entrevista que foi ao ar nesse último domingo esclareceu a situação. Não é um posicionamento político que eles têm, mas, nas palavras do presidente, um dono. Acompanhe aqui comigo. Uma das perguntas da entrevista que Lula concedeu aos senadores Jorge Cajuru e Leila do Vôlei, que foi ao ar na noite desse domingo no YouTube e na Rede TV, foi sobre Nicolás Maduro, ditador venezuelano. Lula começou respondendo como já era de se esperar, fugindo e mentindo. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Então, o que nós fizemos lá foi a gente acompanhar o processo eleitoral. E no dia que terminou as eleições, o meu ministro, que era meu enviado lá, o Celso Amorim. Uma pausa rápida aqui. Lula chama Celso Amorim de seu ministro, mas ele não é ministro. O ministro das Relações Exteriores do governo Lula é Mauro Vieira. Celso Amorim é o assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República. Mas todos sabem que, na prática, é ele quem está atuando como chanceler, ao ponto do próprio Lula se confundir sobre os cargos. Enfim, segue o vídeo. Meu enviado lá, o Celso Amorim, perguntou para o Maduro se ele poderia, sabe, mostrar as atas da votação.
perguntou para ele e perguntou para o candidato da oposição. Os dois disseram que iam mostrar. A verdade é que os dois não mostraram. Lula está mentindo. A oposição apresentou, sim, todas as atas eleitorais às quais teve acesso, e elas comprovam a derrota de Maduro. Mais tarde, o Centro Carter, que foi um dos observadores internacionais do pleito, entregou as atas eleitorais à OEA, a Organização dos Estados Americanos. O único lado que está escondendo o verdadeiro resultado, que é comprovado pelas atas, é o de Maduro. E Lula passa pano para essa situação. Enfim, isso já não é novidade para ninguém. Agora, veja o argumento usado por ele para justificar a sua postura passiva diante da fraude escancarada na Venezuela. Ele deveria ter mandado a nota para o Conselho Nacional Eleitoral, que foi criado por ele próprio, que tinha 2 membros da oposição e 3 do governo. Ele não mostrou, foi direto para a Suprema Corte. Eu não tenho o direito de ficar questionando a Suprema Corte de outro país, porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte, mesmo quando ela erra. Minha Suprema Corte? Porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte. A minha Suprema Corte. Bom, já estava muito nítido que, na grande maioria dos casos, o plenário da corte vinha sendo um jogo de 9 contra 2, até porque dos 11 ministros, 7 foram indicados por Lula e Dilma, e os outros 2 ainda, apesar de não terem sido indicados diretamente, parecem ser, dentre todos, os mais devotos ao atual presidente. Agora, entre essa situação e a de chamar a Suprema Corte de minha, há uma distância muito grande, não é mesmo? E é óbvio que Lula não quer que a sua Suprema Corte seja questionada por outros países, mesmo quando erra. Afinal, ultimamente tem errado sempre de forma favorável a ele. Tem errado ao julgar opositores por crimes que não foram cometidos, como é o caso das supostas tentativas de golpe de Estado dos envolvidos no 8 de janeiro. Tem errado ao anular condenações de políticos do PT, como aconteceu recentemente com o José Dirceu. Tem errado ao anular condenações de grandes empresários e grandes empreiteiros que estiveram envolvidos nos mesmos esquemas que Lula esteve envolvido. Tem errado ao censurar ilegalmente redes sociais onde, segundo Gleisi Hoffmann, a esquerda é massacrada. Assim fica muito fácil defender que nenhum país questione uma corte, afinal, a cada dia que passa, ela parece ser cada vez mais sua. Um grande abraço e até a próxima. Eu preparei um material em vídeo com 12 aulas ensinando 12 estratégias diferentes para vencer debates contra militantes de esquerda. São 7 estratégias que já faziam parte do e-book, que talvez você já tenha até acessado, só que explicadas de maneira mais detalhada e aprofundada nesse curso, e ainda outras 5 estratégias inéditas. Vale ressaltar aqui que todo esse conteúdo foi preparado para ajudar tanto aqueles que debatem contra militantes diante de um público, quanto para aqueles que enfrentam esse tipo de situação no seu dia a dia, com colegas de trabalho, familiares ou amigos. Além de todo esse material, você terá acesso ainda a alguns bônus, como um módulo que reúne diversos debates históricos na íntegra, como os debates presidenciais de 1989, passando por 94, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 e até mesmo o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, onde aquela cena da cadeirada aconteceu. Você também terá acesso a um módulo bônus de aulas com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais, com conteúdo relevante para ajudar você a se preparar ainda mais para esses debates. Todo esse conteúdo será de livre acesso para você de forma vitalícia pelo investimento de apenas R$ 147, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no canto da sua tela. Eu espero você lá.